Pode começar, João. Então vamos, elevar os nossos pensamentos, buscando as luzes do mais alto, rogando ao nosso amado Mestre, Divino Amigo Jesus, que nos inspire, que nos abençoe, que nos acolha através de seus braços amorosos, através do seu amor infinito, iluminando o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso agir, o nosso proceder. Que a espiritualidade amiga e benfeitora nos intua para os trabalhos da noite, para os estudos, para que tudo o que aqui for apresentado encontre guarida em nossos corações, ali alicerçando as bases do Evangelho redivivo de nosso amado Mestre, nos tornando assim mais confiantes, mais perseverantes, esperançosos, para prosseguirmos a nossa caminhada, sempre com confiança, sempre buscando a providência divina, para superarmos as adversidades da vida, do dia a dia, transformando as dificuldades em oportunidades de crescimento, de burilamento. E assim, amado Mestre, o Senhor, que é o nosso farol, que nos guia a portos seguros, possa abençoar a cada um desses corações e daqueles que não puderam estar conosco aqui esta noite. Abençoe e que esses laços fraternos possam se estreitar cada vez mais. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Pode começar a leitura, João. Desculpa. É o capítulo 4 do Caminho, Verdade e Vida. Está sem som. Você está sem som, João. Perdão. É o capítulo 4, Trabalho. Abre aspas. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça. São filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós, desde quando? A gente começa com o versículo de João, no Evangelho de João, o capítulo 5, versículo 17, Jesus dizendo, respondendo, que o Pai trabalha, obra, até agora, e eu trabalho também, isso nos remete, que o Cristo, o governador do orbe, trabalha, incessantemente, sem descanso, vamos assim dizer, sempre
trabalhando para o Pai, né? Para Deus, né? E continuando aqui, né? Que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, que quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. É as queixas, né? A gente não aproveitando, né? As oportunidades de trabalho, né? Muitas das vezes a gente reclama, né? Do trabalho que nos é ofertado, que nos é oferecido, o trabalho que surge na nossa caminhada, e a gente não aproveita, né? Como uma oportunidade de crescimento, né? E acha que às vezes é algo extenuante, que é cansativo, e a gente procurando às vezes a ociosidade, né? O repouso, né? O repouso injustificado, né? E continuando aqui, né? Os que varrem as ruas querem ser comerciantes, os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade, né? É a insatisfação, a gente nunca contente com o que nos com o que nós temos, né? Às vezes a gente só sabe olhar para o quintal do outro, né? Que o trabalho do outro que é melhor, a vida do outro que é melhor, né? As coisas do outro é sempre melhor do que as nossas, né? E que o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida, né? É justamente isso aí, a gente não buscar esse entendimento, né? Ter uma visão mais profunda da nossa vida, né? Daquilo que nós temos, como trabalho, como família, como amigos, né? Condição social, e a gente, às vezes, né, acha que, né, as coisas, a nossa felicidade está nas coisas, né? Muito pelo contrário, né? De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. É a gente trazendo as nossas reminiscências, né? Nossas bagagens aí de vidas passadas, né? Que afloram agora e que exacerbam as nossas mazelas, né? As nossas imperfeições. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, né? Esse morte no erro, entre aspas, né? Vem nos mostrar qual o caminho a ser seguido, né? O mestre veio aí, trilhou o caminho para nós, né? Desbravou o caminho, nos mostrou qual, né? Através do seu evangelho, né? Através de sua vida aqui, nos mostrando qual o caminho para nós seguirmos, né? Com segurança, é o caminho que nos levará até o Pai, né? Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. É o exemplo, né, do trabalho, né, de quem está trabalhando incessantemente, de quem já atingiu, né, a perfeição moral, de quem nem precisava ter reencarnado e veio aqui, reencarnou, trabalhou, mostrou, né, sofreu todas as mazelas da vida aqui, que nós, como espíritos imperfeitos, que cabe a nós, né, e o Cristo nos mostrou, né, o trabalho infatigável, né, dedicando-se, né, de um amor infinito à humanidade, né. Quando te sentires cansado, lembre-te de que Jesus está trabalhando. Olha aí. Começamos ontem nosso humilde labor e o mestre se esforça por nós desde quando, né? Um espírito que é perfeito, né? Há bilhões de anos, a gente ainda como crianças ainda, né? Somos ainda crianças, né? E a gente já está aí reclamando da vida, né? Reclamando de tudo que nos acontece, né? Muito bem, João. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo ao que o João falou? Queria fazer algum comentário? Tânia, Fernanda, havia alguém que quer fazer algum comentário? Eu acho que a parte que eu acho assim mais importante, ainda hoje alguém estava falando comigo das dificuldades de família, é que aqui ele diz assim, o problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida.
E nós, muitas vezes, não vemos, até naquele parente difícil, naquela pessoa difícil na família, nós não vemos isso como uma oportunidade para nos redimirmos com aquela pessoa, porque às vezes a gente acha que o problema é dele, mas às vezes o débito é nosso. Às vezes nós trazemos débitos com aquela pessoa de outras esferas, somos devedores. Por isso, essa pessoa tem uma dificuldade maior de se relacionar conosco, de confiar em nós, né? Isso é visível, porque a pessoa pode não lembrar de coisas que aconteceram em vidas passadas, ele não lembra conscienciosamente, mas ele tem a intuição, por alguma razão, que, digamos assim, nós não lhe oferecemos confiança, que se ele lembra intuitivamente de coisas que nós fizemos em outras épocas, né? Então, essa pessoa é aquela pessoa que fica com o pé atrás com relação a nós, e você diz assim, gente, não tenho nada para essa pessoa desconfiar de mim, faço tudo por essa pessoa. Mas ele lembra intuitivamente de coisas em que, em algum momento da nossa história, em vidas anteriores, não fomos leais ou não fomos, né, não fomos uma boa referência, né? Parece que o espírito acessa, né, Pepita, esse arquivo, né? Acesso. Esse arquivo espiritual dessa nossa Ele trajetória, né? ele acessa, e os parceiros que querem ver o circo pegar fogo, eles lembram, aí a pessoa às vezes Potencializa. se desprende durante o sono, e as pessoas ficam lá, olha, fulano, foi seu, né, fez isso e isso para você, você. Aí a pessoa, você não sabe por que ela já acorda assim, com uma vontade de brigar com o mundo com relação, né, quer dizer, isso é um fato mesmo, a gente vê isso acontecer com frequência. Mas vamos lá para nosso lar. Tânia, você está com o livro aí? Estou. Que ótimo. Então, É o Fernanda, 3, né? É o 3, a oração coletiva. Sim. Quer que eu inicie a leitura? Se eu quiser, depois a Fernanda lê, pode iniciar. A oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e grandiosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos, silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram, devagarinho, a maca improvisada. A meus olhos surgiu, então, a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. 2 jovens envergando túnicas de nível linho acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim, amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me
por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem? Agora esta luz confortadora e brilhante. Um deles afagou-me a fronte, como se fora reconhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a que supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Vamos parar aí, Tânia? Pode Quer ser. comentar? Vou tentar. É assim, ó, é que todas as mudanças, né, e o acolhimento que ele teve, para onde ele foi conduzido, era um outro mundo completamente irreconhecível para ele, porque ele estava saindo de uma, vamos usar uma palavra bem feia, de uma sarjeta, né, de um mundo escuro, de um mundo feio, e estava sendo levado, conduzido, como se fosse, vamos dizer assim, um príncipe, né, a um mundo de claridade, a um mundo verdadeiro, que naquele momento ele começou a entender o que era esse mundo, né, do espírito, e a diferença com o mundo, ele começava a entender o que era o mundo carnal, vamos dizer assim. Não sei se eu consegui me colocar. Então, sim, indo por partes, eu acho que você colocou, acho que você captou a essência, mas ele começa a descrever, ele faz questão de descrever todo o cenário. Todos e aí, os aquilo detalhes. que você falou, ele vinha do umbral mesmo, ele vinha de um Sim. inferno, né, Sim. propriamente dito, como era tudo, assim, presenças terríveis, palavreado ofensivo, não é? Eram vibrações pesadas, gritos, aquela coisa toda. E, de repente, ele se vê num local, né, ele gracioso, né? Você vê, ele vê as muralhas cobertas de trepadeiras, né? Flores. Floridas. Depois ele vai dizendo que preciosas construções situadas em extensos jardins. Ele consegue visualizar extensos jardins e preciosas construções, quer dizer, a coisa era visualmente bela, acolhedora, né? O visual. E depois ele vai falar que ele fica estranho, na entrada de um edifício que para ele parecia um hospital, e que dois enfermeiros com roupa assim altamente, né, muito lirial, assim, muito branca, muito alva, vêm acolhê-lo e o levam tudo assim com muito respeito, com muito acolhimento, o levam para um aposento amplo, de proporções e ricamente mobiliado. Então, repara, não era assim qualquer cômodo, era um apartamento em que ele coloca, define como ricamente mobiliado. Então, era um local aprazível, né? Um local confortável e aprazível. E aí depois chama a atenção dele a luz crepuscular, né? Que ele pergunta como era uma luz mais brilhante do que na Terra, ele não consegue associá-lo ao Sol, ele acha que é outra estrela de maior grandeza. Aí diz assim: de que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? E aí eles dizem, aqui ele vai falar também, um deles afagou minha fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo. Então, não é como se fora, Era. A gente vai ver depois que ele vai se hospedar na casa desse
desse visitador, desse enfermeiro, a gente vai ver o vínculo, só que ele não sabe, ele não vai antecipar. Mas aqui ele diz que foi afagado como se fosse conhecido pessoal de longa data, quer dizer, alguém que o aguardava E era, né? carinhosamente, né? Realmente era. Né? E Aham. era. A gente vai ver depois, né? E aí, depois, ele vai dizer ainda que estamos nas esferas espirituais vizinhas à Terra, quer dizer, não era outro planeta, porque ele achou que estivesse em outro planeta. Tamanha assim a beleza, a coisa, né, tudo que ele via, ele achou que estivesse numa outra esfera. Aí ele diz que estão vizinhos à Terra. Aqui ele diz assim: aqui, entretanto, nossa percepção visual do Sol é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que nós aqui na Terra a imaginamos, quer dizer, porque eles tinham uma visão mais clara e mais perfeita. Então, eles Sim. viam o Sol de uma outra beleza, né? Aí ele vai dizer: nosso Sol é a divina matriz da vida. Olha a importância, nosso Sol é a divina matriz da Da vida, vida. é a claridade que irradia, e a claridade que irradia provém do autor da Da criação. criação. Quer dizer, essa claridade vem de Deus. Deus. Dizem que o Sol é onde habitam a grande concentração de espíritos crísticos da galáxia, né? E que eles seriam a fonte dessa luz, essa irradiação para toda essa energia para o nosso sistema solar, né? Então, a gente imagina, por isso que ele diz que essa luz vem do autor da criação, porque se o Cristo diz que ele e o Pai eram um, né? Ou seja, a identificação plena, né? Imagina que deve haver outros Cristos, né? Para outros planetas, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Filha, você está muito pensativa, tudo bem? Tudo bem, estava prestando atenção. Tá. Tá bom. Quer continuar a leitura? Posso ler. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nulo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguindo de água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava-me o ambiente, despedia-se atencioso. Agora fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante.
Está ainda fraco, esclareceu Gentil. Todavia, caso sinta-se disposto... Fernanda, quer ir comentando o trecho que você leu, para não ficar perdido muita coisa? Primeiro ele faz uma observação, né, ainda a respeito do sol e da grandiosa dádiva, né, que é o sol e que a gente não presta atenção, não dá valor, né, a gente acha aquilo assim natural, né, normal e vai seguindo a vida sem conseguir prestar atenção em todas as bênçãos que a gente recebe a cada dia, né? Só da gente poder ver, né, toda a beleza que nos rodeia, assim, isso já é uma dádiva tão grande, né? Quantos que não têm essa oportunidade, né, da gente poder ouvir, né, os sons da natureza, que muitos também não podem. Então, assim, são coisas que a gente não se dá conta e acha que aquilo ali é o básico, né? O normal para cada um, mas não é, né? Muita gente não tem essas oportunidades, não recebem essas bênçãos. Ele mesmo, naquele período que ele só estava também dando esse devido valor, porque ele ficou anos ali em profunda escuridão, né? Onde ele não tinha essa luz, né? Que irradia energia, né? Que nos energiza, a gente não percebe, mas ela nos energiza, nos enche, renova a nossa alegria, né? E a gente não se dá conta disso, né? No turbilhão dos nossos dias, né? E aí depois ele fala sobre o alimento que ele recebe, né? E a água, que ele até coloca, me pareceu portadora de fluidos divinos, né? E aí a gente depois vai ver que realmente é uma água fluidificada, onde são depositados ali remédios e todos os fluidos que ele necessita para aquele processo de reparação, né, para aquele processo de refazimento, né, assim como o caldo também, que ele coloca, que não saberia dizer se era uma alimentação sedativa ou um remédio salutar, porque eu imagino que, ao mesmo tempo, trouxe para ele uma calma, né, e trouxe também novas energias e nova disposição para ele, porque também aquele alimento é energizado, porque também aquele alimento é selecionado e individualizado segundo as necessidades de cada espírito que está ali naquele local, né? Então, assim, nada é por acaso e tudo tem a colaboração de muitos, né? E a energia necessária para a recuperação de cada um. E aí, depois ele fala que como se não fosse, né, suficiente, a maior surpresa, né, que eu acho que mais tocou ele foi a melodia que ele ouviu, né, naquela hora, e que era uma melodia, na verdade, que precedia a oração, que aí vai falar mais à frente, né, que é feita todos os dias, né, em comunhão com todos os espíritos da colônia, né, que obviamente estão preparados para participar daquele momento. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário? João, quer fazer alguma colocação? Tânia, com relação a esse trecho? Isso mesmo que a Fernanda colocou, né? A gente
a nossa vida é tanta correria, né? A gente acaba entrando no automatismo ali, né? Numa rotina que a gente passa despercebido mesmo. Você vê, ele ficou maravilhado, ele nem se deu conta que era o mesmo sol, né? Claro que mais potencializado, né? Pelas vibrações da colônia, né? Mas, né? Tudo ali é muito mais sutilizado, né? Mas, assim, era o mesmo sol, né? Então, assim, ele ficou maravilhado, para você ver como é que a gente, às vezes, não percebe, né? As belezas da criação ao nosso entorno, né? Achei isso muito bonito mesmo. E a Fernanda falou, mas, por exemplo, a minha sobrinha que mora na Alemanha, então ela diz que o inverno é um período muito longo, é muito sombrio, muita chuva, muito cinzento. Aí ela diz que até para as crianças, são receitados antidepressivos, porque é um período que eles ficam muito isolados, muito, enfim. Então, nós moramos num país abençoado, onde tem sol à beça, onde, mesmo chovendo, você é uma semana, Claro, né? né? Mas é claro, não é aquele período cinzento, né? Tudo assim. Então, a gente não valoriza o que a gente tem, tudo que a gente tem à nossa mercê, a gente não valoriza. A gente só valoriza quando a gente é privado daquilo. Aí você diz, né, que vontade disso, daquilo, né, de você poder Pandemia, estar. e a pandemia, né, deixou isso bem exacerbado para a gente, e a gente às vezes ainda não aprende, né? É verdade. Mas Poderia aí, ter trago. quando voltamos à rotina, esquecemos, né? Nossa Senhora, A pandemia ficou bem claro, né? Bem claro mesmo, principalmente aqueles que moravam mais confinados, né? Quem morava em apartamento, né? Ficou muito mais, assim, tocado e sensível do que quem morava numa residência, numa casa que podia ir para o quintal da casa de sua casa, caminhar ali, né? Porque quem morava em apartamento com muito medo de sair à rua, esses ficaram realmente bem mais prejudicados. Mas, Sentindo. na Fala, verdade, assim, ó, com todo esse período crítico que a gente passou da pandemia e que, de uma certa forma, veio nos mostrar, ou, né, que a gente tinha que fazer algo diferente, mesmo assim, são poucas as pessoas que conseguiram dar sequência nisso, né? Voltaram tudo ao que era antes. Se esquece tão rápido, né? Todas as coisas que acontecem. E a gente continua, por causa da correria e tudo mais, a não dar valor a essas pequenas coisas, que, na verdade, são grandiosas, mas que a gente, né? Para a gente não consegue dar isso. Por isso que eu digo, eu acho que eu já comentei com vocês, que quando começou a questão da pandemia, a minha mãe disse para mim, chamou os filhos, né? E disse: vocês nem ousem me deixar isolada, me entregando comidinha pela janela ou pela porta, que ela tem Com medo de me 87 contaminar, anos, né? né? Que a minha parte eu já fiz aqui nesse mundo. Se eu tiver que ir, se eu for chamada, eu já fiz a minha parte, né? E assim a gente fez, como ela pediu. E a gente não tomou todos os cuidados, mas não deixou ela isolada, né? E teve muito filho que deixou o pai isolado, com medo de passar a doença para os pais. E que esses foi pais, muito pior, muitos deles partiram também, né? Partiram. Nós temos, inclusive, uma conhecida nossa, e o senhor, quer dizer, ela tinha as filhas, tem as 2 filhas, coisa e tal. Aí eles pararam de ir lá visitá-lo, ficou ele sozinho com a esposa, e ele já era assim, meio estressado. O que aconteceu? Ele acabou deprimido e infartou, faleceu. Sim. Aí vem aquele remorso que poderia ter ido visitar, poderia ter ido ver, poderia estar em contato, enfim, né? Mas aí não adianta mais. É verdade. Mas voltando aqui para o nosso estudo, Sim. Babi quer ler um pouquinho? Falta você e o Beto para ler. Eu? Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante pendiam delicadas e flóreas guirlandas
que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contento a custo, numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário do templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo, todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, por meio da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Pode parar, Ibaí, pode comentar. Eu fico imaginando, né, aquele salão, né, com aquelas guirlandas, realmente uma coisa, né, acho que a gente não consegue nem imaginar, né, ter essas flores assim. E o que ele fala, né, como ele fala aqui no processo da televisão, uma coisa só que muito adiante da nossa televisão, né? Tipo um telão, quer dizer, o que hoje você tem um data faz show. Hoje era, hoje, entendeu? Era uma live, vamos dizer que era uma live do governador com todos os outros assistentes lá, os 72, né? Não, e todos os lares recebiam, né? Nesse horário, aquela né, imagem, que eles né? faziam essa prece, todos os lares, toda a colônia, né, eu acho que recebia essa imagem, né, imagem e som. Aí você imagina como não deve ser, né? Você lá ao vivo assim assistindo isso, né? Então, essa daqui são algumas das antecipações, que André Luiz tem vários aí estudiosos falando das antecipações científicas, não só na área médica, mas na área da tecnologia, que anteciparam, quer dizer, ele trouxe coisas que não tinha na Terra. A televisão naquela época era aquele quadradinho oval. Tinha televisão. Mas aqui já era um telão. Tinha televisão, um telão. ele fala aqui, um projeto avançado. Era aquela televisão, aqui pode ser até que não tivesse no Brasil, mas era algo assim bem rudimentar. Preto e branco. Não, e aquela tijolinho assim, né, coisa e tal. Televisão Agora você válvula imagina ainda. a válvula. Imagina um telão, ele fala aqui num telão gigantesco. Um telão. Agora, imagina. hoje você tem essas televisões gigantescas. Esse livro aí é de que? 40, o livro foi editado em 44. Foi editado em 44, olha só. Agora eu vou falar só uma coisa, só para esclarecer. Em 1958, na rua onde eu morava, lá na Dom de Souza, só existia uma casa que tinha televisão. Uma casa, uma 58. residência, que era de um major médico. Eu não era nascida. Reformado do Exército, certo? Na minha casa não tinha televisão. Meu pai também já estava na reserva do Exército. A primeira televisão que nós ganhamos foi meu tio, meu padrinho, que trouxe para mim. Pode dar para entrar então, você vê que isso em 1958. Agora, em 1944, não tinha televisão, não, nem na Europa. Não, lá devia ter, porque ele fala aqui, é um processo avançado de televisão, mas devia ser um primórdio da televisão nesses locais, nos Estados Unidos, onde tinha. Mas devia ser uma coisa bem ainda, mas eles lá, é o que a Babi falou, eles já tinham tipo uma live, né? Porque não deixava de ser
transmissão simultânea para todo mundo se conectava, e era o super telão, então essas telas planas que a gente de LED, coisa e tal, gigantesca, já tinha lá em 43, quer dizer, o livro editado em 44, 43 já estava lá, né? Internet, já tinha lá internet. Já tinha, exatamente. O Wi-Fi deles era excelente. Porque tem um capítulo mais à frente, né? Que não vou ficar também, porque, né? A gente ainda vai estudá-lo. Aquela comunicação quando estoura a Segunda Guerra, né? Lá na Europa, que eles recebem uma mensagem lá da colônia espiritual, das colônias espirituais lá na Europa, da Polônia, né? Pedindo ajuda, né, para receber lá os desencarnados vítimas da guerra. Quer dizer, olha só, nessa época aí, acho que nem sei como é que se fazia a comunicação continental, né, do Brasil para era que falava que tinha cabos subterrâneos, né, era telefone, demorava a ligação, tinha que, né, era coisa assim. A tecnologia deles é para mais de 100 anos à nossa frente. Mas com certeza. E aí você vê, aí na hora que Chico Xavier recebe o livro, o povo que não consegue ver, coitadinho do homem, estava obsediado, porque falava de algumas coisas que eram impossíveis de acontecer, era impossível de ter, porque você raciocina pelo que você tem no nosso mundo. Aí você imagina a década de 40, 44, o que você tinha aqui ainda em termos de telecomunicação? Nada, praticamente, né? É verdade. Era telégrafo, para tudo que você tinha uma certa urgência, era telegrama, né? Era que você mandava, era um telégrafo. Era coisa. Código Morse, na verdade. Código Morse. Bom, então nós estamos aqui terminando. Bom, a Tuane voltou, o Beto vai querer acabar de ler? Posso acabar. Então vá. Aqui mal terminar a explicação, né? Bom. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis com companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E, quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedentes talvez de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Que lindo, né? Quer comentar? Você quer comentar daqui? Não quero. Não vou me emocionar, já me emocionei. Então, aí a gente vê o poder da prece mesmo à distância, né? Não há distância, quer dizer, o governador, junto com os ministros, eles oravam, era feito, como a Babi falou, era uma live, não deixava de ser, e acabava
indo em todos aqueles que estavam de verdade conectados, eles recebiam aquelas energias que se transformaram como pétalas, né? Mas eram pétalas fluídicas, cheias de uma energia restauradora, balsamizante, reconfortante. E aí as pessoas, ele mesmo, que era o doente, enfermo, que tinha chegado ao nosso lar prostrado, ele estava plenamente sentindo-se revigorado e restaurado. Então, a gente sabe que o problema, para o espírito, não há a distância física, né? Não há essa distância, desde que a gente esteja de verdade conectado, né? Então, aquilo que a gente já viu, não há nem essa distância para nós encarnados e muito menos para os desencarnados. O nosso pensamento tem um poder incrível. Então, imagina aquelas pessoas, quer dizer, o governador, junto com os 72 ministros lá, eles estavam todos em prece e a energia deles envolvia nosso lar inteiro, com alguns milhões de habitantes, né? Então, a gente vê o poder da oração. E é uma energia que não adianta dizer, não acredito, eu não vejo, gente, a gente sente, basta que a gente se envolva, né? Basta que a gente realmente queira senti-la, né? É algo que funciona. Na verdade, isso que a Pita falou agora aqui, tem uma notinha 1 aqui, quando ele fala, né? Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Aí tem uma notinha aqui, que ele diz o seguinte: isso era uma imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então, na verdade, era isso que a Pita falou, né? Era a energia, né, desse pensamento dos habitantes, né? E todo mundo, Repita. você imagina todo mundo pensando no bem, né? Que maravilha. Aí você Eu pode... tenho aqui um livrinho da Igorina Cunha, Sei, você conhece? sei, Aí mas pode mostrar que eles não conhecem. ela era amiga do Chico, né? E ela era ela durante o sono, né? Ela em desprendimento, ela visitava essas colônias. Ela visitou o nosso lar e ela depois, né? Ela retornava e ela lembrava e ela desenhava. E o Chico incentivou ela a fazer os desenhos daquilo que ela via lá no mundo espiritual. Ela visitou a colônia lá em Sacramento, de Eurípides Bassanufo. E o Beto está falando, aqui, ó. Não sei se a luz vai atrapalhar. O coração azul. Ela desenhou esse momento lá da prece da governadoria. Vocês estão. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Está dando para ver o Tô vendo, coraçãozinho. tá vendo. É o governador ao centro, os ministros em Os volta, ministros, né? Os 72 ministros, aí os fachos de luz e o coração azul Coração azul. projetado lá pelas vibrações. Muito bonito. Esse livro é bem interessante. Não tem praticamente texto, são mais os desenhos de nosso lar. Qual é o nome do né? livro, João? É Nosso Lar. Chama Imagens do Além. Ah, tá. A Dona Igorina era Sobrinha sobrinha de do Eurípides. Barçanufo. Isso. A sobrinha do Eurípides. Essa capa aí já interessante, está. né? Não. Muito bom. 10 Alguém minutos, gostaria de... Felipe. Algum gostaria de colocar alguma coisa? Bom, então hoje eu vou pedir para a Fernanda, ou então peço a sua tia, você está com vozinha para cantar para a gente? Posso tentar cantar? Tá, então vamos lá. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão, ir no pensamento além, saber que a vida é muito assim, primar, é mais
herdeiro que tu és do infinito azul, para sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração, liberta o teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. E o amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. Então, nós vamos fazer a nossa prece agora, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, pela dádiva desses momentos em que nos reunimos em seu nome, pelas vibrações amorosas que nos envolvem neste momento. E te rogamos, Senhor, que possas visitar os lares dos nossos irmãos, o lar da nossa irmã Tuane, da Tânia, da sua família. Envolve, Senhor, esse grupo familiar. Envolve a Tuane e a Natane nas nossas vibrações amorosas. Que possamos ter a certeza de que a saudade é apenas o avivar do amor. Está um pouco afastado, mas continua palpitante, continua vivo. E o abraço se faz presente. O abraço da irmã que não esquece, da filha que continua a amar, da mãe que sente falta da sua filhota, da companheira. Continua a mesma. Amo a todos profundamente. Mas pedimos também, Jesus, que visites o lar do nosso irmão João, que envolvas a sua família em vibrações amorosas, pacificadoras, revitalizantes. Te peço ainda, Mestre querido, que visites o lar da nossa filha, das nossas, abençoes as nossas netas, nosso genro, que é um filho do coração, fortalece-os e ampara-os. Envolve a todos nas tuas vibrações amorosas. Pedimos pelo lar da nossa irmã Bapi, nossa companheira de jornada,
para que ela e sua família sejam amparados e fortalecidos. Peço igualmente, Senhor, pelo nosso lar, pelos nossos filhos gestantes espalhados por esse mundo, para que os abençoes onde estejam e para que eles possam sentir falta de Ti, Jesus, e Te buscar um dia. Pedimos igualmente para que abençoe nossas irmãs que hoje não puderam participar. Nossa irmã Joana, nossa irmã Carolina, nossa irmã Camila, nossa irmã Verônica, nossas irmãs Thelma, a outra irmã que eu esqueci o nome, que sejam igualmente envolvidas e amparadas. Que o teu amor e que a tua luz possam envolver também a todos os espíritos que se encontram conosco. Muito obrigada, Senhor. Muita paz, muita harmonia. Que assim seja. Que assim seja.